Olá, pessoal. Na videoaula de hoje, nós vamos ver como o equilíbrio de mercado é determinado. Vamos aprender como determinar o preço e a quantidade de equilíbrio, tanto graficamente quanto matematicamente. Bora começar? Para determinar o equilíbrio de mercado, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar botar os dois lados do mercado ao mesmo tempo. A demanda, ela vai representar os compradores e a oferta vai representar os produtores ou vendedores. Ao juntarmos a oferta e a demanda, a gente consegue determinar a quantidade vendida nesse mercado de um determinado bem e também o seu respectivo preço. O ponto em que essas duas curvas se intersectam é o ponto de equilíbrio. E esse ponto vai ter o quê? O preço de equilíbrio, que aqui a gente representou por P asterisco, e a gente tem a quantidade de equilíbrio que está sendo representada por Q asterístico. Nesse ponto de equilíbrio, os dois mercados estão em estado de igualdade do mercado. Os compradores compraram tudo que desejam comprar e os vendedores venderam tudo que desejam vender. Ou seja, a minha quantidade ofertada é igual à minha quantidade demandada, que é exatamente a minha quantidade de equilíbrio. Agora a gente já aprendeu a determinar preço e quantidade de equilíbrio graficamente. Agora, como determinar preço e quantidade de equilíbrio matematicamente? Então, eu tenho aqui a minha função de oferta, mesmo que não tivesse indicado que essa aqui é a minha função de oferta, eu conseguiria determinar por esse sinal de mais aqui. O meu coeficiente angular aqui é positivo, eu tenho função do primeiro grau, então isso implica que a minha reta é positivamente inclinada, indicando que existe uma relação positiva entre preço e quantidade ofertada. Já a segunda função está indicado como demanda e é realmente a demanda. Por quê? Porque eu tenho aqui meu coeficiente angular negativo, indicando uma relação negativa entre preço e quantidade. Agora, como é que a gente vai determinar o preço e a quantidade de equilíbrio? Eu tenho que me lembrar o seguinte: eu tenho aqui a minha demanda, tenho aqui a minha oferta, eu sei que aqui é o meu ponto de equilíbrio. Então, eu tenho meu preço de equilíbrio e a minha quantidade de equilíbrio. Então, eu sei que no ponto de equilíbrio, o meu preço é igual na oferta e na demanda, e a minha quantidade também é igual na oferta e na demanda. Então, basta eu igualar o quê? Preço com preço, porque os preços são iguais. Então, vai ficar 100 mais 0,2 que igual a 150 menos 0,3 e vou colocar tudo que está com Q de um lado e o que está sem Q do outro lado para resolver isso aqui. Então vai ficar 0,2 Q mais, passei o menos 0,3 Q para o outro lado, então mais 0,3 Q igual a 150 menos 100. Vai ficar 0,5 Q igual a 50. Que eu sei que é o Q de equilíbrio, vai ser igual a 50 dividido por 0,5, que é igual a 100. Agora eu já sei o que de equilíbrio, a minha quantidade de equilíbrio, eu quero descobrir o meu preço de equilíbrio. O que que eu vou fazer? Eu tenho 2 opções: pegar o valor de 100 e jogar aqui na minha oferta, ou colocar aqui na minha demanda, tanto faz. Eu posso fazer ou na oferta ou na demanda a substituição do que igual a 100 e vai dar o mesmo valor do preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio vai ser igual a 100 mais 0,2 vezes 100, que vai ser igual a 120. Então, significa aqui, ó, eu tenho preço de equilíbrio igual a 120, quantidade de equilíbrio igual a 100. Agora, só para mostrar para vocês, se eu tivesse substituído a quantidade de equilíbrio na demanda, eu também encontraria o mesmo valor de preço de equilíbrio. Vamos lá,
150 menos 0,3 vezes 100. Fica 150 menos 30, que é 120. Perfeito. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora, pessoal, vamos supor que por alguma razão o preço de mercado é diferente do preço de equilíbrio. Será que o preço de mercado pode ser diferente do preço do equilíbrio? O que vocês acham? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar 2 casos em que o preço do mercado é diferente do preço de equilíbrio e aí a gente vê qual vai ser a dinâmica, se o preço de mercado pode ou não ser diferente do preço de equilíbrio. Vamos lá. Então, coloquei aqui o primeiro caso em que o preço de mercado é maior do que o preço de equilíbrio. Então, eu tenho aqui o meu preço de mercado, que é o P, e o meu preço de equilíbrio é o P asterístico, o P estrela. E eu vou analisar o que está acontecendo com a oferta e com a demanda quando o meu preço é igual a P. Eu tenho meu preço de mercado maior do que o meu preço de equilíbrio. Então, vou olhar aqui esse ponto na demanda. Ao preço P, eu demando essa quantidade aqui. Ao preço P, os ofertantes vão ofertar a quantidade que é essa. Então, quando eu olho para cá, o que eu estou verificando? Que ao preço P, a minha quantidade ofertada é o quê? Maior do que a minha quantidade demandada. Então, eu tenho aqui um excesso de oferta. A minha quantidade ofertada maior do que a quantidade demandada. Então, como há excesso de oferta, o que os ofertantes vão perceber? Vão começar a perceber que seus estoques estão ficando o quê? Lotados, cheios. E aí, o que o ofertante vai pensar? Vou reduzir preço para quê? Para liberar o meu estoque. E aí, o preço vai reduzindo até chegar o preço de equilíbrio. Vai fazendo esse movimento aqui. E o preço para de cair quando atinge o preço de equilíbrio. Então, pessoal, a primeira conclusão daqui é o seguinte: sempre que o meu preço de mercado estiver acima do preço de equilíbrio, isso vai gerar um excesso de oferta. Mas o mercado, as forças do mercado vão trabalhar para o quê? Para que esse excesso de oferta acabe e a gente retorne para o preço de equilíbrio. Então, o preço de mercado pode ficar diferente do preço de equilíbrio somente momentaneamente. Agora, pessoal, vamos ver o que acontece quando o meu preço de mercado está menor do que o meu preço de equilíbrio. Então, ao preço P, que está aqui, abaixo do meu preço de equilíbrio, a quantidade ofertada é igual a QS. E a minha quantidade demandada é igual a QD. Como a gente pode ver aqui, o que está acontecendo? Quantidade demandada maior do que quantidade ofertada. Então, eu tenho um excesso de demanda. Então, os consumidores desejam uma quantidade maior do bem em questão, mas não haverá uma oferta suficiente desse bem, e isso irá causar a escassez do bem. Havendo escassez do bem, o que o ofertante vai pensar? Vou aumentar meu preço. Por quê? Porque há demanda para esse bem. E também os consumidores, os demandantes, também vão aceitar esse aumento de preço. Por quê? Porque eles não estão conseguindo encontrar o bem que eles desejam. Então, a gente vai ter um aumento de preço e esse preço ele vai aumentar até o quê? O meu preço de equilíbrio. Chegando no preço de equilíbrio, de novo, consumidores e ofertantes estão satisfeitos. Não há nenhuma razão para sair desse preço de equilíbrio. Então, pessoal,
sempre que o meu preço for menor do que o meu preço de equilíbrio, eu vou ter um excesso de demanda, o que gera escassez. Tudo bem? E o meu preço sobe e retorna ao preço de equilíbrio. Agora vamos fazer um exercício sobre isso, pessoal? Agora, pessoal, vamos fazer o exercício 2. Eu tenho aqui a minha função oferta e a minha função demanda. Mesmo que não tivesse indicado, eu saberia que essa aqui é a minha função oferta, porque o meu coeficiente angular é positivo, que mostra uma relação positiva entre preço e quantidade, enquanto aqui o meu coeficiente angular é negativo, indicando uma relação negativa entre preço e quantidade. Sendo isso, eu quero determinar o preço e a quantidade de equilíbrio matematicamente. A gente sabe que em equilíbrio, a minha quantidade ofertada é igual à minha quantidade demandada. Então, basta eu colocar as duas iguais aqui na minha função. Então, vai ficar o quê? 200 mais 5p igual a 1000 menos 3p. Tudo está com p, eu vou jogar para um lado só. Então, vai ficar 5p, que já está aqui, mais 3p. Vou jogar esse 200 para o outro lado. Vai ficar 1000 menos 200. Então, fica 8p igual a 800. Então, preço de equilíbrio igual a 100. Agora, para descobrir a quantidade de equilíbrio, basta eu substituir ou na função de oferta ou na função de demanda. Aqui, só para mostrar para vocês que a minha quantidade de oferta é igual à minha quantidade de demanda, eu vou substituir nas duas funções, ok? Então, vamos lá. Vai ficar o quê? Vai ficar quantidade ofertada igual a 200 mais 5 vezes 100, que fica igual a 700. Quantidade demandada vai ser igual a 1000 menos 3 vezes 100, que também é igual a 700. Isso aqui vai ser a minha quantidade de equilíbrio. Então, meu preço de equilíbrio é 100, minha quantidade de equilíbrio é igual a 700. Agora, vamos ver o seguinte, pessoal. Se o meu preço de mercado for igual a 120, eu tenho um excesso de oferta ou um excesso de demanda. Pelo que a gente viu até agora, a gente sabe que vai ter um excesso de oferta, mas vamos fazer isso matematicamente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui a minha quantidade ofertada quando o preço é 120 e a minha quantidade demandada quando o preço é 120. Então, vamos lá. Quantidade ofertada, 200 mais 5 vezes 120, que vai ser igual a 800. Quantidade demandada vai ser 1000 menos 3 vezes 120, que vai ser igual a 640. Então, como a gente havia previsto, a minha quantidade ofertada vai ser maior do que a minha quantidade demandada. Então, aqui há um excesso de oferta. Então, sempre lembrem, se o preço for maior do que o preço de equilíbrio, eu sempre vou gerar um excesso de oferta. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo para o que? Preço igual a 80. Esse preço igual a 80 está o quê? Abaixo do meu preço de equilíbrio, que é 100. Então, eu sei, pelo que a gente viu, que isso vai gerar um excesso de demanda. Agora, vamos conferir isso matematicamente. Então, vamos lá substituir quantidade ofertada igual a 200 mais 5 vezes 80.
Isso vai ser igual a 600. Então, minha quantidade ofertada, 600. Minha quantidade demandada vai ser igual a 1.000 menos 3 vezes 80, que vai ser igual a 760. Como a gente havia previsto, a minha quantidade demandada aqui é maior do que a minha quantidade ofertada, portanto, eu tenho um excesso de demanda. Então, a gente vai sempre se lembrar o seguinte: quando o meu preço de mercado for menor do que o meu preço de equilíbrio, isso sempre vai gerar um excesso de demanda. Agora, só para finalizar, o que a gente também viu, sempre que o meu preço de mercado estiver diferente do meu preço de equilíbrio, as forças de mercado vão trabalhar para o quê? Para que o preço retorne para o preço de equilíbrio. Mais lá para frente, quando a gente estiver estudando mercado em concorrência perfeita, a gente vai ver que existem algumas políticas, política de preço máximo e mínimo, que aí sim conseguem manter o preço fora do preço de equilíbrio, mas aí é uma intervenção no mercado, a gente vai ver os prós e os contras e a gente conversa isso mais lá na frente. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.